Meus parabéns, Fritz. Que nível de tênis, hein? Quem acreditou que Taylor Fritz não só ia ganhar de Carlos Alcaraz, mas como amassar o número um do mundo, né? Teve muitas pessoas que falaram que essas condições eram muito difíceis para o Fritz bater de frente contra o Alcaraz. Mas eu acho que assim, deve tentar fazer as explicações, né? Porque assim, uma coisa que já deve ser levada em conta é que assim, o contexto da Lever Cup, a quadra, a velocidade é completamente diferente do que a gente viu no US Open Series, né? Lá a gente tem quadras mais rápidas, também tinha um clima muito mais quente, então era bem diferente, né? Mas ainda assim, normalmente a quadra mais lenta beneficia o Alcaraz, né? Não era o tipo de coisa que teoricamente iria beneficiar o Fritz. Mas eu acho que a explicação mais simples para o resultado de hoje, né, que é uma benção para o time mundo na Lever Cup, né, é falar do aspecto de que um top 10, no caso do top 5, já que o Fritz é 5 do mundo, né, no seu melhor dia, pode ganhar de qualquer um. Para pensar que essa vitória do Taylor Fritz é apenas a segunda do Alcaraz o ano todo por sets diretos. Eu não me lembro do Alcaraz ter perdido outra partida por 2 sets a zero, né? Tipo, mesmo os grandes lances quando ele perde, né? Ele perdeu 3 sets a 1 pro Djokovic no Australian Open, não foi sets diretos, é a mesma coisa em Wimbledon pro Sinner. Então, ele só tinha perdido sets diretos, acho que pro Roger Rune. E ainda foi um jogo que foi pro tie-break no primeiro set. Hoje, a verdade, eu não me lembro do Alcaraz ter sido amassado assim desde o ATP Finals contra o Djokovic em 2023. Ele foi amassado, né? Tipo, isso tem a ver com o fato de que o Fritz, em um grande dia, além de sacar muito bem, ele tem muita velocidade, tanto de forehand e backhand, né? Ele conseguiu sustentar as trocas no fundo de quadra e foi mais letal nos ataques, né? Eu acho que assim, esse é um jogo interessante no aspecto de que o Fritz, né, ele mostra que tem recursos no fundo de quadra muito bons. Tem gente que trata o Fritz como um cara que apenas saca e tudo isso, mas eu acho muito raso isso. O Fritz tem uma combinação forehand e backhand muito boa, e acho que esse ano talvez não tenha sido tão nítido, mas acho que ele melhorou bastante esse aspecto da movimentação, o bater em movimento, as escolhas táticas de jogadas, usando mais o backhand na paralela, embora o backhand na cruzada dele é nível elite, né? Tipo, o que ele fez hoje no backhand na cruzada é fantástico. Mas o que vai definir o Fritz como muito perigoso no jogo é o forehand, né? Se ele estiver conseguindo acelerar o forehand, machucar com o forehand, aí o jogo fica muito difícil. E hoje ele ganhou essa batalha com o Alcaraz, que não é nada fácil. O Alcaraz a gente sabe o forehand que tem. Mas o Fritz hoje estava com o forehand afiadíssimo, machucando o Alcaraz, colocando ele para correr o tempo todo. E olha que o jogo começa com um baita ataque de forehand do Fritz e o Alcaraz dando um contra-ataque absurdo na linha, né? Mas aí que eu paro e penso, né? Tipo, ele olhou para o ponto ali, talvez não se desesperou. Ele falou: Meu ponto foi bom, entende? Ele não vai fazer isso o tempo todo, né? Ele até faz um primeiro game, o Alcaraz, tirando dois golpes impressionantes da cartola, mas ele não consegue replicar mais aquilo. Porque, tipo assim, por mais genial que você seja, né? Não é toda hora que você vai pegar uma bola em movimento a 140 km por hora e devolver na linha do adversário. E nitidamente não deu para fazer isso mais, né? Tipo, ele não só não fez aquilo, como foi minando a confiança dele. E eu acho que a diferença muito grande da gente colocar em relação do US Open para a Lever Cup é a questão do saque, né? Hoje o saque do Alcaraz pareceu muito vulnerável. Por quê? A quadra. Assim, a velocidade do saque, a bola pode até sair da mesma velocidade da raquete até quicar na quadra. Mas quando ela quica na quadra, lá no US Open ela acelerava. Aqui ela perde muita velocidade e aí tá perdendo velocidade e um kick numa altura muito boa para o Fritz atacar na subida. E aí o Fritz nas devoluções hoje foi impecável, né? Tipo, devoluções profundas, muito boas, sempre neutralizando o primeiro ataque do Alcaraz. O Alcaraz teve muita dificuldade de fazer primeiros ataques vencedores hoje e, assim, não bastou apenas se defender bem, etc. O Fritz estava muito bem, assim, preparado taticamente. Eu vou falar a verdade, né? O André Agassi tem feito maravilhas, né? Porque, olha, os 3 jogos de hoje de simples, o time mundo vence 3 atuações assim taticamente muito boas, né? Orientações maravilhosas, o uso do slice para tirar o ritmo do Zverev, o backhand mais agressivo com o Cerúndulo e o Fritz pressionando nas devoluções, mantendo-se fiel a um plano de jogo, confiando bastante no jogo dele. O Agassi, acho que muita gente vai querer ele como técnico, né? E a energia que o cara tá passando é surreal, né? Mas
Fato é que esse é um jogo que para mim reforça aquela ideia de que o Fritz da geração dos anos 90 hoje é o que eu mais acredito que possa ganhar um Grand Slam. Não é o Zverev, o Medvedev, vamos ver o que vai fazer com o novo técnico, mas esse ano dele tá sofrível. Tsitsipas, assim, acho que nem dá pra gente levar tanto hoje em consideração, né? Tipo, não tá um cara de que vai ganhar, chegar uma segunda semana de Grand Slam do jeito que tá atuando, mas o Fritz, assim, eu consigo ainda ver isso acontecendo. Tipo, é favorito? Não. Hoje foi um grande dia de tênis. E é o que eu falo às vezes, assim, as pessoas têm que entender que um tenista num grande dia pode vencer o melhor. Um cara da qualidade do Fritz, Robin Soderling, ganhou de Rafael Nadal em Roland Garros. Parem para pensar isso. O cara que encerrou a invencibilidade do Nadal em Roland Garros não foi Djokovic, não foi o Nadal, foi Robin Soderling. E se você olha a atuação do Soderling, você não consegue culpar o Nadal. O Soderling jogou um absurdo. O Roger Federer, gente, já perdeu para Thomas Berdych. O Berdych é ruim? Não é. Estou falando que dois tenistas top 10 e talvez muita gente não tenha dado tanto destaque, tanto holofote, que foram lá e ganharam de lendas. O Djokovic já perdeu para o Kei Nishikori, o Daniil Medvedev não ganhou do Djokovic, entende? Um grande dia para jogadores desse nível, perigoso. Entende? As pessoas têm que dar o devido respeito a esses atletas, né? Eu entendo que hoje tem uma disparidade notória entre Alcaraz e Sinner para o resto do tênis. Isso não acho que entra tanto em debate. Mas não trata os outros como bobões, entende? Não acho que esses caras assim são só idiotas que nunca vão fazer frente. Até porque o próprio Fritz se enfrentou ao Alcaraz em Wimbledon e teve isso aqui, esse detalhezinho desse jogo ir para o quinto set, entende? Não é um quinto set. O Alcaraz não passeou para cima do Fritz, o jogo foi duríssimo. Então, eu gosto que o jogo de hoje, né, tipo, foi uma vitória com contundência para mostrar assim, né, tipo, não subestime o resto do tênis, né? Há qualidade fora de Alcaraz e Sinner, porque foi uma vitória que não deixa margem para nenhum tipo de interpretação. O cara jogou muito e não deu chance ao adversário. Foi impressionante. E esse é o Fritz que empolga, né? Mas a pergunta que não quer calar é: ele mantém isso para a gira asiática? Se manter, ótimo para o tênis, né? Mas fato é, baita atuação, surpreendeu todo mundo e a vitória que dá aí ao time mundo uma condição privilegiadíssima nessa Laver Cup. Vamos ver amanhã. Mas o time mundo se colocando numa situação maravilhosa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.